Aqui, ó, um mapa melhor da América Central, né? Deixa eu ver aqui com vocês o que a gente acabou de estudar. A questão do México, certo? Aqui são os países da América do Sul que foram libertados. Aqui é a América Central, que a gente viu que esse território aqui, eles vão se dividir justamente nessas, aqui, ó. Deixa eu botar assim, que aqui vai ficar melhor. Opa, deixa eu ver se eu localizo. Aqui, ó, os 5 países que vão surgir na América Central. Guatemala, Honduras, a Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicarágua, Honduras. Aí a gente vai estudar agora aqui, ó. Aqui, ó, República Dominicana é aquela que fica Haiti e República Dominicana, que a gente também já estudou. E aqui nós vamos estudar esse aqui agora, ó, Cuba, que foi em 1898, a última a ser... eu nem coloquei a data. 1898, não é isso? Conferindo aqui, vou ver se eu não escrevi errado. Ok. Certo? Veja bem. Nessa página 104, deixa eu ligar, deixa eu ver se fica melhor. Não. Nessa página 104 do nosso livro didático, a gente vai ter a independência de Cuba. Cuba, liberdade tardia. Cuba, a última a conseguir sua independência contra a independência dos espanhóis. Mas por quê? Eles não sofriam as mesmas pressões, o mesmo domínio da metrópole? Sim. Mas que fatores? O que foi o que levou a justamente eles a serem os últimos a conseguir uma independência, se tornar um país independente? Veja bem, segundo as teorias, 3 fatores levou Cuba a retardar, a deixar para depois, a conseguir sua independência quase no fim do século XIX, início do século XVIII, né? 1898, então, veja bem. O primeiro fator é que em Cuba prevalecia a grande propriedade monocultura. Cuba, ela tinha grandes extensões de terras, onde se plantava basicamente uma espécie de planta, ou uma cultura, como eles vão chamar, para exportação. Eram 2 produtos de mais-valia, de produtos que eram plantados essencialmente nessas duas, nessas grandes propriedades. Não que eles fossem o único, porque senão como era que eles iam sobreviver? Então eles tinham que ter um plantio de sobrevivência. Mas isso aí era a base da economia e esses produtos eram para exportação, que é o caso do tabaco, que é feito o cigarro, o charuto e o açúcar. Inclusive, os charutos cubanos são os mais conhecidos, são de preços altíssimos, porque tem uma qualidade de fumo, né, do produto tabaco bem específica daquela região. E isso fazia ter uma estrutura social agrária, hierarquizada e forte. Aí a gente volta lá para o sistema feudal, o senhor e os servos. Aqui a gente vai ter o senhor e os escravos. Então veja bem, essa monocultura, essa grande propriedade de uma única pessoa, que tinha um domínio grande sobre várias pessoas, sobre aquele espaço territorial, aquela economia, era uma estrutura onde não havia mistura entre o dono e o escravo, entre o rico e o pobre. O segundo fator era a lembrança da Revolução Escrava do Haiti. Se vocês não estão lembrando, vou repassar aqui bem rapidinho. O Haiti, eles se revoltaram e eles conseguiram a liberdade deles. Foi uma guerra basicamente de ex-escravos e de escravos.
conseguiram sua liberdade de forma bastante violenta. Eles praticamente mataram todos os brancos que existiam na ilha. Então, isso era um medo terrível para quem? Para esse proprietário de terra, para esse dono, né? Então, essa elite, ela queria uma liberdade, mas ela queria manter a escravidão. Então, ela temia justamente essa revolta escrava. O outro fator, o terceiro fator, vai ser que a ilha de Cuba, ela vai ter uma relação comercial, ou relações comerciais com os Estados Unidos. Os Estados Unidos já tinham sido independentes, era um país independente há basicamente um século atrás, né? Quando Cuba foi libertada, 1798 ou 1789, e eles 1898. Veja bem. Então, eles tinham uma liberdade comercial, né? Os comerciantes locais, principalmente com os Estados Unidos, que era muito bom para a economia, principalmente porque o lucro ficava com eles. Então, essa liberdade comercial que os comerciantes tinham, essa relação de comércio com os Estados Unidos, foi um outro fator que fez com que a elite não quisesse a independência por enquanto. Para eles estava maravilhoso. Eles tinham escravos, eles tinham lucros nesse comércio de escravos, lucro de comércio desse açúcar, desse tabaco e outros produtos, principalmente com os Estados Unidos, que era uma nação rica. Então, para eles estava ótimo, né? Então, veja bem, a elite vai retardar, vai deixar para depois essa independência com medo de uma rebelião escrava e a flexibilidade comercial que eles tinham. A metrópole vamos dizer assim, não controlava tanto nessas questões comerciais em Cuba quanto em outras localidades. Então, isso fez com que a elite fosse ótimo para eles, né? Então, não vamos mexer no que está certo, no que está ganhando. O time que ganha não se mexe. Então, eles estão obtendo lucro, não vamos mexer, não vamos procurar independência, porque a gente pode fazer uma rebelião escrava que pode acontecer o que aconteceu no Haiti. Então, vamos ficar quietos. Não vamos querer nossa independência nossa separação da Espanha para não mudar os privilégios que nós temos. Essa luta pela independência, né, de Cuba, ela vai começar bem mais tarde. Como a gente estava vendo, não era interesse da elite essa independência, e é claro que a Espanha ela vai realmente voltar o seu olhar para esse local, porque era o último que ainda estava sob suas posses, que era a sua última colônia ali na América. Então ela começou a agir de forma bem, vamos dizer assim, intervindo militarmente, né? A gente vai ver que a coroa, a partir de 1868, ela vai se empenhar militarmente para manter esse local, para manter o poder nessa colônia. Então ficou difícil para a elite fazer uma revolta, vamos dizer assim, sobre tanta pressão. Mas, como era já do interesse deles, né, quando eles começaram a sentir realmente o peso, né, as exigências da Espanha, porque quando ela se torna a última colônia, a Espanha passa a atuar bem presente, eles vão perder sua liberdade, principalmente a liberdade econômica, e a política também, que eles já nem tinham tanto, mas eles tinham. Então eles vão procurar, vão começar a sua guerra por sua independência. E veja bem, nessas lutas vai surgir dois projetos para quando a independência acontecesse, a emancipação. A partir de 1895, essa ideia vai ficar dúbia. Uns vão querer um projeto, outros vão querer outro. E quais eram esses projetos? O primeiro era o autonomismo, ou seja, após a independência, Cuba seria um estado independente autônomo, né?
pleno, um Estado pleno, que tivesse suas leis, que tivesse sua economia, que fosse autônomo, não dependesse de ninguém para nada, tomar suas próprias decisões. O outro projeto era o anexionismo, ou anexionistas. Aquelas ideias tinham umas pessoas que queriam, após a independência, a emancipação, que Cuba se anexasse, se tornasse, ficasse sob o domínio, comando, né, dos Estados Unidos. Então, veja bem, esses anexionistas, eles queriam anexar Cuba aos Estados Unidos. José Martí, ele vai ser um autonomista, ele vai ser a favor da ideia de que Cuba tem que ser um país autônomo, livre, não está sob o cuidado de ninguém. Nesse pensamento de José Martí, ele vai dizer que o pior inimigo para Cuba vai ser Estados Unidos. Ele vai alertar a nação e as outras a questão do expansionismo dos Estados Unidos sobre a América Latina. O que é isso? Os Estados Unidos, a partir dessa data, ele se achou no direito, ele queria comandar, intervir nos problemas internos dos países daqui da América Latina. Ele vai tentar fazer isso com todos os países, com todos ou com vários, todos é exagero, com muitos, né? Inclusive aqui no Brasil ele vai tentar intervir, né? De forma, ele vai se achar no direito de, por exemplo, ter uma guerra civil e ele intervir e decidir que lado vai ganhar. Então, mais ou menos isso que os Estados Unidos quis e fez, principalmente nessa final do século XIX e início do século XX. Então, José Martí, ele vai alertar para esse expansionismo, para esse poder que os Estados Unidos estavam querendo aqui na América Latina, e vai dizer que os Estados Unidos vai ser o pior inimigo de Cuba. E ele não vai estar errado. Em 1898, Cuba consegue a sua independência. Cuba, a partir daí, vai ser um país livre, ele não é mais colônia, ele é um país constituído. E, para ele conseguir isso, ele vai ter ajuda militar. De quem? Dos Estados Unidos. Os Estados Unidos muito bonzinho, vai querer que Cuba agora seja um país livre. Ele vai ajudar Cuba a expulsar os espanhóis dali. Tão bonzinho os Estados Unidos. Maravilhoso. Só que vai fazer o quê? Ele vai começar a intervir nos assuntos internos e externos de Cuba. Ele vai passar a se achar dono de Cuba. Vai acontecer o que o José Martí alertou, que os Estados Unidos passou a ser o maior inimigo de Cuba. Mas ele fez de uma forma, né, que dominou politicamente interno e externamente esse novo Estado. E eles ficaram sob o domínio, apesar deles serem um país autônomo, independente, emancipado, eles estavam sob a interferência direta dos Estados Unidos, certo? E os Estados Unidos, né, vai conseguir aquela intervenção que ele queria, né? Então, para a intervenção não, a anexação. Então, vamos dizer assim, que os anexionistas, aqueles que tinham a ideia de que Cuba devia ficar sob as asas, a mão protetora dos Estados Unidos, eles vão conseguir, né? Então, se a gente for analisar essa chart aqui, ó, né? Isso aqui foi uma pintura que, vamos dizer assim, essa pessoa, eu nem lembro agora quem é o autor, não diz quem é o autor, mas veja bem, aqui nessa imagem vai ser uma representação dessa proteção que os Estados Unidos está, né? Os Estados Unidos estão fazendo essa proteção para Cuba contra o vilão, contra
aquela que estava oprimindo Cuba, a Espanha. A Espanha, os Estados Unidos e Cuba. Cuba, aquela pessoa, aquela imagem de uma pessoa que precisava de proteção. Os Estados Unidos, aquele bonzinho que vai proteger contra aquela pessoa má. Né? Então, há uma visão de que a Espanha era má e eles eram bonzinhos e que Cuba precisava dessa proteção. Então, essa é a estrutura que essa charge mostra e vem de acordo com a ideia expansionista dos Estados Unidos, né? Dominar aqui a América Latina, a América do Sul, o expansionismo, né, dos Estados Unidos. E é engraçado que se você for fazer uma comparação sobre as ideias políticas, se a gente pegar a ideia política de Martini, ele vai querer, né, uma Cuba, ou vamos dizer assim, ele defendia a ideia de que essa independência ela tinha que ser diferente da que aconteceu nos Estados Unidos, diferente das que aconteceram na Europa. Por quê? Porque aqui cada local tinha a sua particularidade, a sua especificidade. Então ele queria que essa Cuba e esses outros países, eles tivessem essa autonomia, né? Essa questão de que eles são, como é que eu vou dizer? Que eles são para valorizar as coisas boas que tinham aqui. Se a gente voltar um pouco para a ideia de José, deixa eu ver que o nome é José também, né? O de la Vega. José Cecílio Del Valle, ele vai querer uma união dessa América Latina, dessa América Central, uma federação, mas que esses locais eles tivessem a sua autonomia, né? Então, esses dois, eles vão ter essa ideia de que as autonomias desses novos países, eles têm a sua particularidade, eles não tinham que seguir ninguém. O Del Valle, ele vai dizer que dá para fazer isso. Por quê? Porque os Estados Unidos conseguiu manter o seu território. Então, eles também conseguiriam manter esse território se tivesse uma união federativa, né? Já Martini, ele vai dizer que tinha que ser diferente, porque aqui era diferente. Aqui tem as suas especificidades, suas particularidades, que cada local era um só, né? Então, veja bem, esses projetos políticos, essas ideologias que vão ter como base principalmente as ideias iluministas, eles vão ter e vão conseguir unir, muitas vezes, classes diferentes para buscar isso, né? A gente viu que no México vai começar pelos padres, junto com os indígenas, com os mestiços, com a classe pobre. Não vão conseguir, a elite vai conseguir. Mas a ideia de liberdade, ela pertencia a todas as classes. Eles estavam cansados do domínio colonial, do domínio metropolitano, do domínio da Espanha, né? Então, veja bem, no Haiti, eles vão conseguir só escravos, os libertos, os ex-escravos, eles vão lutar e vão conseguir sua independência. Praticamente, eu acho que é o único que tem esse conhecimento de que foi uma revolução totalmente de escravos da classe baixa, da classe dominada, que conseguiu sua liberdade, né? Tanto que era temida por todos os países que tinham escravos, né? Brasil, Cuba, como a gente viu agora. Então, a gente vai partir então para a América do Sul. Na América do Sul, a gente viu que vários vão ter essa ideia, como o Bolívar, que ele vai querer a independência, ele vai querer uma união desses locais, né, o chamado pan-americanismo, que não vai dar certo, porque cada localidade vai querer, principalmente as elites, vão querer ter poder, o poder econômico, o poder político, então vai ser difícil até unir, como ele mesmo fala, Bolívia e Peru, né?
A gente vai ver que Artigas, né, no Uruguai, ele também vai ter essa ideia de liberdade, de uma ideia política bem diferente. Ele vai querer uma mistura de classes, né? Ele vai querer que essa sociedade rural ela também tenha a sua vez, né? Diferente dos outros que é a questão só mais urbana. Já a Artigas, ele vai partir para esse lado aí, ele vai querer modificar essa questão social. Então, aqui a gente tem a independência da América Espanhola, que tem locais na parte de norte, continente, central e sul. A América, com exceção do Brasil e Estados Unidos, Canadá, os outros países foram colonizados por Espanha. Pouquíssimos foram colonizados por outros locais, como Brasil por Portugal, Canadá pela França e Inglaterra, os Estados Unidos pela Inglaterra, Guiana Francesa pelos franceses, mas a maioria foi pela Espanha. Se eu conseguisse aqui um mapa que tivesse essa América, seria show de bola. Para vocês verem o continente americano, como ele ficou após as independências, né? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Vai ser bem interessante. Acho que vou dar para vocês verem, ó. Isso aqui é o continente americano, gente, ó. Tá aqui, nessa parte amarela, até embaixo, é o continente americano, que foi descoberto por Colombo, mas que foi só assumido como um continente com Américo Vespúcio.